E aí galera, tudo bem? Meu nome é Guilherme, vocês já me conhecem, e eu quero falar com vocês um pouco sobre alusões históricas para o Enem. Não só algumas alusões históricas que eu vou falar daqui a pouco, que vai ajudar muito na sua prova, mas também eu quero falar como se utilizar uma alusão histórica para o Enem. Então bora pro vídeo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai usar alusões históricas é que a gente não está fazendo uma aula sobre aquele assunto. Ou seja, quando você vai usar uma alusão histórica, você não tem a intenção de explicar todo o assunto sobre o que envolve aquela matéria, como a gente vai falar daqui a pouco algumas, mas a gente precisa mostrar para o corretor da redação que a gente sabe do que a gente está falando, só que a gente precisa mostrar para o corretor da redação que existiu aquilo alguma época da história, que tem muito a ver com o assunto que a gente está falando agora, e como uma forma também de validar o seu argumento. E além disso, a alusão histórica pode ser usada tanto para validar seu argumento, quanto para mostrar a origem de um problema que está sendo apresentado ali na redação, que toda redação é uma problemática no Brasil, e também para mostrar como mudou de um tempo para cá, porque quando a gente pensa em alusão histórica, a gente sempre pensa em um momento passado que existiu aqui no mundo. As alusões históricas não precisam ser necessariamente no Brasil, mesmo todos os problemas da redação do Enem serem passados aqui no Brasil, a gente pode usar exemplos em outros lugares do mundo, para mostrar que antes era de um jeito e agora é de outro. Então a alusão histórica também serve para esse ponto específico. Infelizmente, você precisa usar uma alusão histórica na sua redação para você aumentar sua nota e tirar 1000, quem sabe. Eu acredito muito no seu potencial. Mas se você fica nessa ideia de que não vou fazer alusão histórica não, eu vou focar em outras partes do meu texto, isso é um problema, porque na redação do Enem existem 5 competências que a gente tem que abordar esses 5 pontos. Por exemplo, a competência 1 é sobre você mostrar domínio da norma culta padrão da língua portuguesa. A competência 5 é sobre você mostrar uma boa proposta de intervenção sobre o seu texto, solucionar o problema que está ali descrito naquela redação. A competência 4 é sobre você usar muito bem os conectivos para fazer um texto coerente, coeso. A competência 3 é sobre você conseguir organizar muito bem suas ideias para quem está lendo entender que existe um início, existe um meio e existe um final dessa redação. E a competência 2 é sobre você usar outras áreas de conhecimento, diferente ali do português e coisas que envolvem esse sentido, para meio que validar seu argumento. E é aí que entra a alusão histórica. Então, se o seu texto não tiver características de outras áreas de conhecimento, por exemplo, as ciências humanas, que é a que mais faz sentido com a redação, você não vai conseguir nota nessa competência. Então, por isso que é tão importante utilizar essas alusões históricas. E o melhor lugar para você incluir essa alusão histórica na sua redação é ou na introdução ou no primeiro desenvolvimento, para validar seu argumento. Porque não faz tanto sentido você usar ali na proposta de intervenção, sendo que o seu argumento já foi todo ali em cima do texto e aqui agora você só vai meio que resolver esse problema, resolver entre aspas, porque os problemas que caem na redação do Enem ninguém vai resolver nunca, eu espero que um dia, mas não é uma redação que vai resolver esse problema, mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Primeiro de tudo, Idade Média. Por que a Idade Média? Tem 2 temas muito legais que dá para contextualizar com a Idade Média, que um deles é sobre questão de pandemia que a gente está passando agora, que eu acho pouco provável cair algum tema assim no Enem sobre pandemias e etc, porque é uma coisa muito recente que a gente está passando aqui. Só que na Idade Média foi um contexto onde tiveram outras grandes pandemias. Por exemplo, a peste negra, que foi uma das grandes pandemias, uma das 3 grandes pandemias que houve no mundo, que foi a gripe espanhola, a peste negra e agora o Covid-19. Então, se na redação do Enem cair alguma coisa que envolve essa questão de pandemia, Idade Média é uma ótima alusão histórica que você pode usar na redação. Outra coisa que é muito forte também na Idade Média é a questão da higiene, a questão do saneamento básico, que eu acho muito cara de Enem cobrar coisas nesse sentido, de higiene e saneamento básico. Na Idade Média, o problema é que não existia saneamento básico. Tinha condições de higiene extremamente precárias. E não é porque eles não queriam, é porque ainda não tinha inventado coisas nesse sentido. Por exemplo, encanação, esgoto e coisas nesse sentido. Então, se o tema for coisas que envolvem essa área de saneamento básico, de higiene, Idade Média também é um ótimo assunto para você falar na sua redação. Outra alusão histórica que dá para você usar é sobre colonização. E isso envolve muita coisa, você não tem ideia. Sobre religião, sobre intolerância religiosa, que foi o que motivou a colonização na América a acontecer de forma extremamente violenta, foi justificada em nome de Deus. Então, dá pra falar que eles apagaram as religiões dos indígenas aqui no Brasil, que eles impuseram sua fé. Aconteceu também o etnocentrismo, que é você pegar a sua cultura e acabar com outra por causa da sua. Faz sentido isso?
Sobre disseminação de doenças, se for uma questão sobre doença na redação do Enem, você pode falar que houve uma disseminação muito grande nesse contexto de colonização, porque veio os europeus para cá, estupraram as indígenas, então tiveram DSTs. Houve uma disseminação muito grande da varíola nesse momento aqui de colonização, não só no Brasil, mas como no México, no Peru, entre outros países. E sobre a escravidão nem precisa falar, né? É tão óbvio que eu acho que se cair escravidão, a primeira coisa que vem na cabeça, na nossa realidade aqui de brasileiro, é sobre a escravidão que teve aqui na América, que inclusive acabou tem pouquíssimo tempo, tem mais ou menos 130 anos. Então, assim, dá pra falar muito sobre isso na sua redação. Grécia e Roma Antiga também é um tema que dá pra usar em diversos temas. A questão da beleza, que essas esculturas gregas reforçaram vários estereótipos de o que é belo, o que não é belo, e é muito cara de Enem cobrar coisas nesse sentido também. A questão da democracia, que muito se discutiu sobre isso na época ali da eleição do Bolsonaro, e a Grécia foi o berço da democracia, dizem que a democracia foi criada ali nesse contexto de Grécia Antiga, e dá pra usar muito na sua redação. Agora, o que eu mais uso, que é a Revolução Industrial, aquele famoso clichê de colocar a culpa em tudo no capitalismo, que cabe em tudo praticamente. Por exemplo, na última redação que eu fiz, que foi em 2017, que caiu questões de algoritmo, questão de como os dados manipulam ali para você ficar cada vez mais entretido, mais ou menos parecido com aquele documentário na Netflix, O Dilema das Redes, que o tema era muito sobre isso, então eu coloquei sobre Revolução Industrial, da terceira fase da Revolução Industrial que trouxe essa tecnologia. E não só isso, quando a gente pensa em primeira e segunda revolução também, a gente pensa em uma mudança completa nesse cenário de como se trabalhar necessariamente, qual que é o método mais efetivo, e acabou alienando muitas pessoas. Quando a gente pensa em alienação em Karl Marx, a gente pensa nessa forma de trabalho, onde a pessoa nem sabe o que ela está produzindo, só que ficou tão automatizado esse meio de produção que é o capitalismo, né? E dá para falar sobre isso na sua redação também. Na Revolução Industrial também tem pautas como a questão da mulher, que a mulher começou a trabalhar muito, só que sem ser remunerada igual os homens, porque é óbvio que o homem ia receber mais nesse contexto de segunda revolução industrial, século XIX, questão do trabalho infantil. Inclusive as crianças e as mulheres começaram a ter mais visibilidade nessa questão do trabalho, porque eles preferiam contratar mulheres e crianças. Primeiro porque mulheres poderiam pagar menos, que é um absurdo, e crianças porque criança, além de pagar menos ou não pagar, a criança podia entrar em lugares que adultos não conseguiriam. Então, a questão do trabalho infantil também é uma questão muito forte nesse contexto de revolução industrial. Agora, pensando em Segunda Guerra Mundial, a gente pode pensar também nessa questão do trabalho da mulher, porque enquanto os homens estavam na guerra, alguém precisava trabalhar, quem não estava na guerra. Então as mulheres começaram a ser inseridas no mercado de trabalho nesse contexto. E isso é muito incrível para falar, se cai alguma coisa sobre a questão da mulher no mundo, sobre essa questão da desigualdade salarial, sobre a questão de mulheres não terem as mesmas oportunidades que os homens e coisas nesse sentido. Além da violência, é óbvio, porque Segunda Guerra foi a guerra que mais morreu pessoas, então a questão da violência é muito forte nesse contexto de Segunda Guerra Mundial. Além da violência, a questão da medicina é muito forte também, porque meio que é triste falar isso, só que eles usavam os judeus como cobaias para testar coisas da medicina, só que a medicina foi muito evoluída nesse momento, apesar de ser meio que usada com pessoas que não deveria ser, que é totalmente anti-humano. Se for pensar por um lado positivo, é esse avanço da medicina, e você pode usar isso na sua redação tranquilamente, que vai ser incrível. Quer dizer, incrível não. Vocês entenderam o que eu queria falar. Outra coisa que dá para usar como alusão histórica à Segunda Guerra Mundial é sobre a questão da propaganda. Na Segunda Guerra Mundial, para validar a imagem do Hitler, para mostrar que ele não era tão ruim assim, que ele queria só o bem, começou a ser usado muita propaganda. A propaganda sempre foi utilizada para reforçar uma boa imagem de algum ditador e coisas nesse sentido. Que isso já puxa um gancho para falar de Era Vargas como alusão histórica. Bem parecido com a Segunda Guerra, a questão da propaganda também foi muito utilizada na Era Vargas aqui no Brasil. Durante o período de Estado Novo da Era Vargas, foi criado o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que servia para exaltar a imagem de Vargas e censurar toda a oposição que tinha acerca dele. Além disso, a Era Vargas foi um momento de desenvolvimento industrial aqui no Brasil, que finalmente chegou esse desenvolvimento aqui depois de tanto tempo tentando. E é isso, gente. Essas são as melhores alusões históricas, na minha opinião, para você usar numa redação do Enem, que aborda muitos temas. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!